Você provavelmente já ouviu falar na reforma tributária que está em andamento, e os seus impactos, inclusive, nos aluguéis. Mas o verdadeiro tsunami não se forma na superfície, mas sim nas profundezas. E o que todo mundo está comentando é apenas a ponta desse iceberg, que é a questão do novo imposto que pode incidir sobre os aluguéis. Mas, na verdade, o que mais importa é um farol onipresente e que vai iluminar em 360 graus todas as declarações de imposto de renda, inclusive todas as operações locatícias. E se você é dono de imóvel alugado, ou você está pensando em investir para ter renda de aluguel, ou mesmo se você é um inquilino e mora numa propriedade alugada, fica nesse vídeo aqui que você vai entender mais o que está acontecendo e o que pode afetar severamente o seu bolso. E eu vou te mostrar a bomba relógio que muitos estão ignorando e que vai acabar completamente com a informalidade dos contratos de locação, inclusive nas declarações de imposto de renda. Mas fique aqui nesse vídeo até o final que eu vou mostrar passo a passo o que está acontecendo e orientações de como você pode escapar dessa enrascada. Eu sou o Bruno Tassi e você está no canal Investindo Fácil. E antes de comentar sobre a reforma tributária, vamos entrar um pouquinho sobre o histórico de contratos de locação aqui no Brasil. É sabido que boa parte dos imóveis existentes aqui no nosso país são informais, ou seja, não possuem a correta regularização nos cartórios de registro de imóvel. E muitas das operações de locação aqui no Brasil são realizadas sem a formalização, ou seja, não tem um contrato escrito. O contrato é basicamente verbal entre o proprietário e o inquilino. Além disso, esse é um número bastante relevante, pode chegar a 50% na média nacional e cerca de 60 a 70% em cidades pequenas e regiões mais periféricas nas grandes cidades. E o que acaba acontecendo? Boa parte desses pequenos investidores imobiliários, ou seja, que têm uma propriedade para alocação, acabam não informando nas declarações de imposto de renda sobre esses rendimentos de aluguéis. E de igual forma, muitos inquilinos acabam também não declarando que pagam aluguel para um proprietário. E além disso, o grande volume, ou seja, a principal massa aí de declarações de imposto de renda que tem no Brasil, são feitas no regime simplificado, ou seja, tem muita gente que não precisa declarar justamente por ter apenas um imóvel, ou então por ter uma renda que não atinge o limite necessário para a apuração do imposto de renda. Então, com base nessas informações, é possível deduzir que a maior parte dos contratos de locação de pequenos imóveis não eram declarados para o imposto de renda. E o que acontece? Até então, a Receita Federal do Brasil possuía número de servidores limitado, ou seja, não era possível fiscalizar todas as declarações que eram recebidas. Então, muito possivelmente, o fisco acabou tendo como estratégia focar nos contribuintes de maior renda e com maior quantidade de imóveis declarados. Desta forma, ficaria mais fácil fazer o cruzamento de quem tem imóvel e que possivelmente poderia ser locado. E com essa abordagem, acabou gerando na prática uma espécie de informalidade tolerada pela Receita Federal. Por quê? Ela focava nos grandes contribuintes, ou seja, que tinham uma chance maior de arrecadação, e acabava deixando passar milhares de declarações no qual a probabilidade de arrecadação era bem menor. Assim, o que muitas vezes acontecia, a Receita focava nos peixes grandes e os peixes pequenos, ou seja, a pessoa que tinha apenas um imóvel, alugava um quartinho, alugava uma sala comercial, que não tinha muitos imóveis locados, acabavam tendo uma probabilidade menor de cair na malha fina. Ou seja, a Receita só pegaria a diferença caso ou um ou outro declarasse, ou mesmo caso a imobiliária declarasse. Mas o que acontece é que nos últimos anos o Estado e a Receita Federal têm investido muito dinheiro na melhor informatização das informações para cruzamento dos dados. E com isso, nas últimas declarações do imposto de renda, já consta campos obrigatórios como, por exemplo, quem está declarando informar se teve mudança de localidade, ou seja, a pessoa tem que colocar o endereço que ela reside, e também na parte de bens e direitos, para quem é proprietário de imóvel, por exemplo, precisa indicar, obviamente, as informações do imóvel e também deve informar os dados sobre o cadastro do registro na prefeitura e inclusive o número de matrícula. E apenas com essas pequenas informações já seria possível a Receita Federal cruzar ainda mais a informação. Por exemplo, caso um contribuinte indique na sua declaração que mudou de endereço e aquele imóvel não conste na sua parte de bens declarados, com certeza o sistema da Receita Federal já poderia cruzar, opa, quem é o dono desse imóvel neste endereço? E achar o CPF relacionado àquele imóvel e fazer o cruzamento. Opa, então será que aqui a gente tem um contrato de locação não declarado? E se você está gostando deste vídeo, aproveite para dar aquele like para ajudar o canal, compartilhe com aquela pessoa que você acha que vai ser interessante, aproveite para se inscrever, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E agora sim, eu preciso falar sobre a reforma tributária. A reforma tributária é um projeto que já está em discussão há bastante tempo.
Ela tem basicamente como objetivo simplificar tanto a apuração quanto a arrecadação de certos tributos. Tributos municipais, por exemplo, o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, impostos estaduais, como o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, e alguns impostos federais, como o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS e a COFINS. Para você entender, em janeiro de 2025 foi homologada a Lei 214. Esta lei vai estabelecer os principais critérios desses impostos. E a lei basicamente cria dois novos impostos que vão substituir os impostos anteriores, que é basicamente o IBS e o CBS. E até então, o único imposto que incidia sobre a renda de aluguel era o imposto de renda. Esta reforma tributária não altera em nada a forma como é feita a apuração e o pagamento do imposto de renda, que é basicamente pela tabela regressiva, que vai até os 27,5%. E já a partir de 2026, além do imposto de renda sobre a rentabilidade dos aluguéis, poderá incidir um novo imposto que é o CBS. E essa nova lei tem um capítulo inteiro só para falar sobre imóveis, ou seja, como que o CBS vai impactar no ramo imobiliário, tanto na compra e venda de imóveis, na doação de imóveis, ou inclusive aí, que é o nosso tema principal desse vídeo, que é a locação de imóveis. Mas fique tranquilo, caso você seja um proprietário pequeno, ou seja, você tem apenas um ou dois imóveis para alugar e ter rendimento, com certeza essa nova tributação não vai impactar aí nos seus rendimentos. Isso porque nesta lei prevê isenção para rendimentos até R$ 240.000 anuais, o que dá aproximadamente aí R$ 20.000 por mês, e caso você tenha até 3 imóveis alugados. Mas a má notícia, caso você tenha imóvel alugado como Airbnb, ou seja, locações por temporada, aí vai entrar numa esfera diferente dentro da lei, porque o legislador está entendendo que neste caso é uma locação com serviço e é equiparado a uma locação de regime hoteleiro. Então vai ter uma tributação aí, e neste caso, o novo imposto, o CBS, vai acabar impactando na sua remuneração. Aproveite para deixar aqui nos comentários se você deseja um outro vídeo mais detalhado sobre cada tipo de alíquota e imposto que vai incidir sobre a sua alocação. Mas agora sim, vamos lá. Eu vou comentar com você o verdadeiro maremoto que está surgindo nas profundezas dessa lei que pouca gente está comentando. A grande virada que está em fase final de construção pela Receita Federal não é o CBS em si, mas duas siglas que você precisa conhecer agora. A primeira delas é o CIB, é o Cadastro Imobiliário Nacional. Basicamente, vai ser criado um CPF individual para cada imóvel do Brasil, seja esse imóvel rural ou urbano. Ou seja, o CIB vai ser um grande banco de dados onde as informações vão ser integradas, sincronizadas e compartilhadas entre todos os entes federais, entes estaduais e municipais, e inclusive com a obrigação de cartórios notariais informar todas as informações que constam no registro de matrícula dos imóveis junto a essa base de dados. E além disso, vai ser georreferenciado, ou seja, vão pegar as informações que constam no IBGE e vai ser possível verificar a geolocalização, o ponto exato no mapa do Brasil onde consta aquele imóvel. E a outra sigla que você precisa conhecer é o SINTER, que é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. E o CIB, junto com o SINTER, vai ser uma grande plataforma de cruzamento de informações, no qual vai cruzar dados provenientes de vários locais diferentes, como, por exemplo, dados jurídicos, dados legais, dados fiscais, dados inclusive aí georreferenciados, dados provenientes de prefeituras, dados provenientes aí do INCRA, do IBGE, inclusive de concessionárias como de saneamento básico e fornecimento de energia elétrica. E se não bastasse tudo isso, a Receita Federal ainda tem um grande aliado, que é uma plataforma denominada e-financeiro, ou seja, onde todos os bancos são obrigados a informar mensalmente as grandes movimentações financeiras que acontecem entre pessoas físicas e também de pessoas jurídicas. E como eu comentei, esse é o grande farol da Receita Federal, ou seja, ele vai iluminar em 360 graus por todos os lados, vai ser um verdadeiro Big Brother, ele vai estar por dentro de tudo o que acontece. E um outro ponto interessante e importante a ser considerado, que é a informação sobre o valor do imóvel, que consta nos registros de imóveis, vai constar nesse grande banco de dados. Ou seja, o que vai ser possível aferir? Caso tenha uma movimentação hipotética aí de compra e venda de imóveis, e muitas vezes o comprador acaba registrando ou pelo valor venal ou por um valor abaixo da aquisição, isso está com os dias contados. E o que acontece? Como os cartórios terão a obrigação de informar todos os registros de imóveis existentes, inclusive todas as operações, na base de dados do CIB, a Receita Federal vai ter informação em tempo real sobre essas informações de preço, inclusive. Então, mesmo que a pessoa declare que comprou um dado imóvel por um valor menor, a Receita Federal vai ser capaz de cruzar
cruzar a informação. E, inclusive, será possível ter uma grande tabela de preços de imóveis de cada região, ou seja, as prefeituras poderão utilizar para substituir o valor venal e, inclusive, os estados podem utilizar esses dados de preço dos imóveis para fins de cálculo do ITCMD, que é o Imposto sobre Herança. Mas vamos voltar aqui ao assunto desse vídeo, que são as locações. Eu acho que agora você já entendeu o que vai acontecer. Mesmo que o inquilino não declare os pagamentos e mesmo que você não declare que você tem um imóvel alugado, a Receita Federal já vai deduzir uma operação locatícia com base no cruzamento dessas informações. Vamos citar o exemplo de um inquilino que não tem obrigatoriedade de enviar para a Receita Federal o imposto de renda, porque ele está dentro ainda da isenção. Por outro lado, caso você não declare a renda com alocação, a Receita Federal, com base no SINTER, no CIB, vai ser capaz de determinar que existe um morador num determinado imóvel, ou seja, cruzando a informação, por exemplo, de uma conta de luz com o imóvel que está na sua propriedade, e assim vai te intimar e vai te convidar a prestar esclarecimentos de qual motivo não ter sido declarado a renda com alocação. E mesmo que você tenha um imóvel e tenha cedido esse imóvel para um filho ou para um parente, mesmo sem cobrança de aluguel, possivelmente a Receita Federal poderá cruzar as informações e convidar ambos a se explicarem do porquê não foi declarado. Neste caso específico, teria que justificar que não se trata de uma locação, mas sim de um comodato, de um mero empréstimo do imóvel. O que eu quero dizer com isso é que a Receita Federal vai deixar de passar de ser um agente passivo para ser um agente ativo, ou seja, ao invés dela receber a informação e cruzar para dizer se tem ou não aluguel, ela vai presumir a operação de locação. Tá bom, Bruno, mas quais são os impactos disso? Bom, basicamente são as penalidades já previstas na legislação do imposto de renda. Ou seja, a Receita Federal poderá realizar uma cobrança retroativa de até 5 anos, e caso seja comprovado que de fato não houve recolhimento dos impostos sobre os aluguéis, poderá ter multa que chega a 75%, podendo ser dobrada até 150% para o proprietário e 20% para o inquilino que não informou, caso seja constatado intenção de fraude, ou seja, de sonegação. E além disso, pode haver implicações, inclusive criminais, por sonegação de impostos. Então, antes, um risco que era relativamente baixo para os proprietários de imóveis que têm renda com aluguel, agora o risco é praticamente inevitável. Não vai ser se vai ser cobrado, mas quando será cobrado. E o objetivo desse meu vídeo não é gerar pânico, mas trazer clareza sobre o que está acontecendo e indicar o seguinte: a era da informalidade acabou. Então, caso você seja um pequeno proprietário de imóvel que tem um imóvel locado como renda de aluguel, é o momento de você formalizar o contrato, caso ainda não tenha, e realizar as devidas declarações no imposto de renda adequadamente conforme preza a Receita Federal por meio do Carnê-Leão, por exemplo. Então, ignorar esse fato é um dos maiores riscos que você pode correr como investidor de imóveis aí para locação. Mas nem tudo está perdido. Mesmo que você seja um investidor que nunca teve intenção de fato, deixar de declarar suas informações e suas rendas, agora é o momento de se planejar. Então, essa é uma situação que vai impactar em todos os investidores imobiliários aqui no Brasil, desde o pequeno até o grande. O importante é você ter a informação e o conhecimento para que você possa agir, possa se antecipar e evitar prejuízos maiores no futuro. E caso você tenha chegado até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, você vai ser muito impactado ou não. E é lógico, eu como cidadão e também contribuinte, espero que esses impostos sejam bem utilizados pelos nossos governantes em prol daqueles que mais precisam, inclusive para fomentar melhor o nosso dia a dia aqui como sociedade. E se você chegou até o final desse vídeo, parabéns, você está à frente da esmagadora maioria de pessoas que vão estar perdidas a partir do ano que vem e sem saber o que fazer. Pelo menos agora você está mais preparado com informação relevante para te ajudar nessa jornada. E caso você entenda que precisa de orientação passo a passo com mais detalhes, eu vou deixar aqui nos comentários um link para que você possa se inscrever no próximo treinamento que a gente vai abrir. E fique ligado, nos próximos vídeos eu vou preparar mais material com ainda mais profundidade sobre esses e outros assuntos para ajudar você como investidor. Até mais!